A Lua está se afastando da Terra 3,8 centímetros por ano. Parece pouco, né? Mas desde que o primeiro homem pisou na Lua em 1969, nosso satélite natural já se afastou quase 2 metros. E isso não vai parar. Daqui a 600 milhões de anos, a Lua vai parecer tão pequena no céu que eclipses solares totais, aqueles espetáculos onde a Lua cobre perfeitamente o Sol, simplesmente deixarão de existir. E tem mais. Há 4,5 bilhões de anos, quando a Lua se formou, ela estava 16 vezes mais perto da Terra. Tão perto que pareceria 3 vezes maior no céu noturno. Mas aqui vem a parte mais impressionante. Esse afastamento está mudando a própria rotação do planeta. A Terra está girando mais devagar por causa da Lua. Quando os dinossauros viviam aqui, um dia tinha apenas 23 horas. E conforme a Lua se afasta, nossos dias ficam mais longos. Ganhamos 1,8 milissegundos por século. Não parece muito, mas multiplica isso por milhões de anos e você tem um planeta completamente diferente. E a verdade por trás desse fenômeno vai mudar completamente sua visão sobre a dança cósmica entre a Terra e a Lua. Para entender por que a Lua está se afastando, a gente precisa descobrir 3 coisas. Primeira, o que causa esse afastamento de 3,8 centímetros por ano? Segunda, quais são as consequências desse processo para o futuro da Terra? E terceira, o que aconteceria se a Lua desaparecesse completamente? Vamos começar com a ciência por trás desse fenômeno bizarro. A Lua não sempre esteve nessa distância. Conforme a hipótese do grande impacto, a formação da Lua se deu há 4,5 bilhões de anos, com a colisão entre a Terra e um objeto espacial denominado Theia, cujas dimensões seriam semelhantes às de Marte. Pedaços da crosta terrestre cobertos de magma foram lançados à nossa órbita, dando origem à Lua. Nessa época, o satélite natural estava bem mais próximo do nosso planeta, menos cerca de 16 vezes mais perto do que a distância atual. Imagina só, a Lua ocupando um pedaço gigante do céu, parecendo 3 vezes maior que hoje. As marés eram monstruosas, ondas enormes, varrendo as costas a cada poucas horas. E os dias duravam apenas 5 a 6 horas, porque a Terra girava muito mais rápido. Mas aí começa o processo que continua até hoje. A força gravitacional da Lua puxa os oceanos da Terra, criando as marés. Como a Terra gira mais rápido do que a Lua orbita, essa protuberância de água da maré alta é arrastada um pouco à frente da posição da Lua no céu. Essa massa de água extra, com sua própria força gravitacional, exerce uma pequena atração sobre a Lua. É como se a Terra estivesse constantemente dando um empurrãozinho na Lua com suas marés. Essa energia extra acelera a Lua, fazendo com que ela se afaste de nós a uma taxa de aproximadamente 3,8 centímetros por ano. E tem o outro lado da moeda. Enquanto a Terra empurra a Lua puxa de volta a protuberância da maré. Essa atração cria um atrito entre a água do oceano e o fundo do mar, agindo como um freio sutil na rotação do nosso planeta. Como resultado, a rotação da Terra está diminuindo muito lentamente e nossos dias estão ficando mais longos. A taxa de desaceleração é de cerca de 1,8 milissegundos por século. Quando os dinossauros viviam na Terra, um dia durava cerca de 23 horas. Daqui a alguns milhões de anos, um dia vai durar 25 horas, depois 26 e assim por diante. Como sabemos disso com tanta precisão? Em 1969, a NASA instalou painéis refletivos na superfície lunar durante as missões Apollo. Conforme medições realizadas pelo Lunar Laser Ranging Experiment, um experimento criado durante as missões Apollo nas décadas de 1960 e 1970, a distância entre a Terra e a Lua aumenta a cerca de 3,8 centímetros por ano. Cientistas disparam lasers da Terra em direção a esses refletores na Lua, ao medir o tempo que a luz de um laser leva para ir e voltar desses refletores. Os pesquisadores conseguem identificar o afastamento gradual entre os dois corpos celestes. É uma das medições mais precisas da ciência moderna. E tem um detalhe fascinante. No início do retiro lunar, como o fenômeno é chamado pelos cientistas, o afastamento chegou a ser de 20,8 centímetros por ano. A Lua se afastava 5 vezes mais rápido que hoje.
Conforme ela foi ficando mais longe, a taxa desacelerou. Mas espera até você descobrir as consequências disso tudo para o futuro. O afastamento da Lua vai mudar drasticamente como vemos o céu. Segundo a NASA, esse afastamento tem consequências reais, embora perceptíveis apenas em escalas de tempo cósmicas. A principal delas será o fim dos eclipses solares totais. O astrofísico Richard Vandruck, da NASA, explicou em 2017 que, daqui a aproximadamente 600 milhões de anos, a Lua deve parecer menor no céu. Eventualmente, ela estará tão distante que seu disco não será mais grande o suficiente para cobrir completamente o Sol. Nesse ponto, os eclipses solares totais, um dos espetáculos mais incríveis da natureza, menos deixarão de acontecer. Só teremos eclipses parciais ou anulares, onde você vê um anel de Sol ao redor da Lua. As marés também vão mudar. A força gravitacional da Lua diminui com o quadrado da distância. Com o afastamento, a amplitude das marés tende a reduzir progressivamente. Regiões costeiras terão menor diferença entre maré alta e baixa. Ecossistemas de manguezais e estuários vão sofrer alterações. Correntes oceânicas ligadas às marés podem perder intensidade. Mas calma, porque isso acontece em escalas de dezenas de milhões de anos. Não vai afetar sua vida, nem a de seus netos. O processo de afastamento continuará por cerca de 50 bilhões de anos, segundo modelos matemáticos. Mas tem um problema. Quando o Sol se transformar em gigante vermelha, o sistema será interrompido antes da estabilização completa. Em 5 bilhões de anos, o Sol vai inchar tanto que provavelmente vai engolir a Terra e a Lua juntas. Mas se o Sol não interferisse, a Lua alcançaria uma distância máxima estimada em cerca de 550 mil quilômetros, contra os atuais 384 mil quilômetros. Nesse ponto, a migração cessaria e o sistema Terra-Lua entraria em equilíbrio orbital. E aqui vem um detalhe que deixa cientistas malucos. A análise de rochas antigas mostra que a taxa de afastamento nem sempre foi a mesma. Pesquisadores descobriram, com esse método, que a Lua estava cerca de 60 mil quilômetros mais perto da Terra há 2,5 bilhões de anos. Mas agora vem a pergunta que ninguém quer fazer. E se a Lua desaparecesse completamente? Uma pesquisa explica que o desaparecimento da Lua afetaria drasticamente a vida de todos os seres vivos da Terra, com noites mais escuras que o normal, já que a luz solar refletida pela Lua desapareceria totalmente. Essas noites escuras alterariam o ritmo biológico dos animais e vegetais que se adaptaram e evoluíram. Sob a presença da luz lunar, como as corujas, morcegos, ou a planta-dama da noite, milhões de espécies que dependem do ciclo lunar entrariam em colapso. Mas tem algo muito pior: a estabilidade do eixo da Terra. A presença lunar ajuda a estabilizar a inclinação do eixo da Terra em 23,5 graus. Sem a Lua, o eixo da Terra poderia oscilar caoticamente, causando mudanças climáticas extremas e rápidas. Veríamos eras glaciais se alternando com períodos de calor extremo em ciclos de milhares de anos. Seria impossível para a vida complexa se adaptar. As marés quase desapareceriam, porque o Sol ainda causaria marés pequenas, mas nada comparado ao efeito da Lua. Correntes oceânicas que dependem das marés entrariam em colapso. A circulação dos oceanos mudaria drasticamente, afetando o clima global. E os dias, sem a Lua para desacelerar a Terra, o planeta giraria mais rápido. Em vez de dias ficando mais longos, eles ficariam mais curtos. A Terra poderia voltar a ter dias de 8 horas, criando ventos extremos e clima caótico. A boa notícia: uma coisa é certa. Não precisamos nos preocupar com sua ausência, porque ela nunca escapará da atração da Terra. A gravidade sempre vai manter a Lua por perto, mesmo que distante. O afastamento da Lua não é só uma curiosidade científica. Ele nos lembra que nada no universo é estático. Planetas, estrelas, galáxias, tudo está em movimento constante, mudando ao longo de bilhões de anos. A Terra e a Lua estão numa dança cósmica que começou há 4,5 bilhões de anos e vai continuar por bilhões de anos mais. E nós somos apenas observadores privilegiados
dessa dança, vivendo num momento único onde eclipses totais ainda são possíveis, onde as marés esculpem nossos oceanos e onde a lua ilumina nossas noites com aquela luz prateada que inspirou poetas, artistas e cientistas por toda a história humana. Me conta aí, você imaginava que a lua está se afastando quase 4 centímetros por ano? Ficou chocado que eclipses totais vão acabar em 600 milhões de anos? Se a lua fosse 3 vezes maior no céu, como há bilhões de anos, como seria? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma curiosidade cósmica que eu posto aqui. Compartilha com aquele amigo fascinado por astronomia. Aqui na tela tem 2 outros vídeos sobre mistérios do espaço. Escolhe um deles que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Eu sou o Télio do canal U Incrível. Está aqui um grande abraço e até mais.